e quero trazer uma mensagem para o nosso coração, que o tema é: o Senhor é a nossa vitória. Amém? O Senhor é a tua vitória. Amém? Fala para o teu irmão assim: o Senhor é a tua vitória. Aleluia. E esse texto está lá em 1 Coríntios 15, 57. Eu louvo muito a Deus porque na minha trajetória cristã, eu trago esse versículo na minha vida e no meu coração. O Senhor é a minha vitória. O Senhor sempre foi e sempre será a minha vitória sobre todas as coisas e sobre todos. Ele é a nossa vitória. Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Fala pro teu irmão do lado aí, fala assim, ó: nesta manhã, fala, o Senhor já está no campo de batalha, fala, batalhando por você, pela sua casa e pela sua família. Amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode louvar a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida? Por tudo que Ele tem te dado e proporcionado a você? Amém? Eu quero dizer que você e eu somos pessoas muito importantes. Nós não somos qualquer um. Quero dizer para você que você é alguém que Deus ama a ponto de ter morrido na cruz do Calvário, né? E dar a própria vida dele ao teu favor. Eu quero dizer para você que você é a igreja dele. Não foi conquistada com ouro e nem prata, mas foi conquistada pelo sangue dele. O sangue derramado lá na cruz. Tá? Então, você é algo especial. Fala para o teu irmão do lado aí, você é especial, fala. Você é muito especial. Eu quero agradecer a Deus porque o meu filho já está lá em Londres, né? Aleluia. Há um sonho de 4 anos que ele vem lutando em oração, a gente vem orando e pedindo a Deus, e ele foi para lá com a bênção do Senhor, né? Tudo preparado por Deus, e uma coisa que me alegrou o coração é que ontem ele já chegou lá, e ontem era culto de Santa Ceia lá na igreja, e aí ele já foi para a bateria e já foi louvar a Deus. Amém? Então ele já foi fazer a obra lá em nome de Jesus. Amém? Mas esses 4 anos de busca incessante não foi fácil, né? Não é fácil para ninguém quando você está em batalha. Nenhuma batalha nossa, irmão, é fácil. Nenhuma batalha que nós enfrentamos na nossa vida é fácil. Exige muito choro, muita renúncia, muita busca, né? Muita entrega. E se nós não fizermos isso, nós não vivemos essa vitória. Então, não é fácil. Às vezes as pessoas olham para a vida do outro e dizem assim: ah, a vida dele é fácil, né? A vida dele, cristã, deve ser uma vida fácil, porque a família toda na igreja, né? As pessoas tudo envolvida, né? Tá lá. Não, irmão, não é fácil, não. Não é fácil, é muito difícil, e se Deus não der graça, se Deus não nos ajudar, não nos fortalecer, nós chuta o pau da barraca, larga tudo e vai embora. Não é assim?
Então nada é fácil. Fala para o teu irmão aí, fala assim, ó, nenhuma batalha é fácil, fala. Todas elas exigem muito de você, fala. Vai exigir muito de você, irmão. Não pense que você vai vencer, né, na sua vida, né, de boa, tranquilo, né, envolvendo aí se com muitas coisas que não agrada a Deus, pedindo só para os outros orar por você e buscar por você e a gente não fazer nada. Não é assim, não. Né? Então, as vitórias nossas são vitórias conquistadas com muito esforço e dedicação, com muita oração, leitura bíblica, né? Pagando, eu não gosto muito de falar pagar o preço, né? Porque o preço quem pagou foi Jesus. Mas eu gosto muito de falar sobre o esforço que a gente decide ter na nossa caminhada cristã. Então aqui quando Paulo está falando da ressurreição ali, explicando e falando para o povo da ressurreição de Cristo, né? E falando também da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja e dando todas essas direções à igreja, ele chega nesse versículo aqui, 57, graças, porém, a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário por você. Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário todas as coisas por você. Jesus Cristo derrotou a morte e o inferno na cruz do Calvário por você. Jesus Cristo te elegeu sacerdócio, santo, nação escolhida, povo real da realeza, lá na cruz do Calvário. Então você é filho de Deus. O inferno não tem poder sobre a sua vida, porque tragada foi a morte na vitória. O Senhor venceu por você, venceu por mim, e por isso que o Senhor Jesus Cristo é a nossa vitória e sempre será. Então você não tem que temer, então você não tem que ficar de cabeça baixa, então você não tem que ficar murmurando pelos cantos ou achando que você, né, não é coisa nenhuma, que você é um povo desprezível. Não, você é um povo eleito que Jesus conquistou na cruz a sua herança. Por isso que você tem que olhar para você e te ver como um filho de Deus. O Carlos pregou aqui sobre as 4 chaves do avivamento. E se você pegou aquela palavra, irmão, hoje aqui você está entendendo que Cristo Jesus é a sua vitória sobre o pecado e sobre todo o mal que te aflige. Ele não vai te ceifar, não vai te levar, não vai fazer nada, porque Jesus Cristo já fez isso. Agora depende de mim e de você. Você acredita nisso? Se você acredita, irmão, então você já venceu. Porque Jesus venceu para você, amém? Vivemos dias de intensa batalha na caminhada cristã. Nunca vivemos dias de intensas batalhas na caminhada cristã como estamos vivendo hoje. Agora, nesse tempo. Porque já está quase perto do ressoar da última. Então, nós estamos vivendo dia de batalhas travada nesse tempo na nossa vida. E são batalhas constantes, irmão. Você sai de uma, Deus só dá um tempinho para você respirar e beber um copo d'água e pegar na espada e já ir para outra, amém? Mas só que como Jesus
Cristo é a nossa vitória. Ele já foi na nossa frente no campo de batalha e já derrubou os nossos inimigos por terra. E você, né? Tá lá, glória a Deus, aleluia. E Jesus fala, vai beber mais um pouquinho de água. E aí você volta. Então, nós vivemos tanta batalha, irmão, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, nas nossas emoções. O diabo tem atacado as nossas emoções. Nunca teve tanta gente com depressão, síndrome do pânico, pessoa querendo abandonar tudo, a casa, a família, e ir embora como nesse tempo. Mas fala para o irmão que está do seu lado, o Senhor Jesus é a tua vitória. Lá na cruz, Ele já libertou a sua mente. E você decide o que entra nela, irmão. Para você viver essa vitória, você decide o que entra na sua mente para o que, né, entra aqui para descer aqui. Então você decide o que entra aqui e desce aqui. Então nós vivemos uma batalha constante de 24 horas dentro da nossa casa, nas nossas emoções, na nossa fé. Nós vivemos batalha. Às vezes a gente pensa, né, e sonha em buscar alguma coisa, a coisa não vem, e demora anos para aquela coisa vir. E aí você, não vou acreditar mais nisso não. Eu acho que sei lá, eu acho que não vai acontecer nada, né? Mas fala assim pro teu irmão, assim, ó, fala assim, ó, a demora de Deus, fala, não significa atraso, fala. Porque Deus não atrasa. Ele vem no momento certo. Então, a gente vive uma batalha na nossa fé. Muita gente já abandonou a fé. Muita gente já foi embora. Muita gente já largou Jesus e foi embora. Então, fala a verdade, uma vida cristã não é permanecer na caminhada com Jesus, não é? Quem falar que é fácil, irmão, me ensina a receita para mim que eu quero ela. Não é fácil. Sabe por quê? Porque essa luta constante que nós temos, né, é entre o reino das trevas e o reino... É o reino das trevas e o reino da luz. É as trevas querendo te puxar da luz, né? 24 horas querendo te engolir. Mas como Paulo disse, graças a Deus Pai que nos deu a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala assim pro teu irmão assim, ó. Fala assim, ó, nada, fala. É impossível para você, fala. Tudo é possível, fala. Porque Jesus Cristo é a sua vitória, fala. Ele é a sua vitória. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Você não pode perder a oportunidade de glorificar a Deus. Porque talvez, né, um dia a gente não vai poder glorificar assim com tanta intensidade, porque o parafuso está apertando, não está? Contra a igreja? Não está, irmão? O parafuso não está se apertando contra a igreja? Não está? Assim, ó. Né? Vai chegar um tempo que nós não vai poder dar um glória a Deus com tanta intensidade como essa, não. A gente vai ter que... Para ver se não tem ninguém olhando a gente, sondando, né? Com medo danado, né? E escondido, não é? Então fala para o teu irmão assim, ó, não perca a oportunidade de glorificar a Deus. Na saúde, né? A gente enfrenta batalhas na saúde, irmão. Nunca teve tanta gente doente como a gente está tendo de uns tempos para cá. É a enfermidade que surge do nada.
ela vem e quando você vê, moça, eu não estava com isso e agora apareceu esse troço, né? Apareceu essa doença. É tanta coisa que está aparecendo aí, é tanto vírus, é tanta coisa, e as pessoas ficam doentes do nada, as coisas acontecem do nada. Então isso é uma batalha travada, e nós temos que crer que Jesus na cruz já tomou sobre ele e levou as nossas dores e as nossas doenças, e pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Temos que profetizar que a doença não vai nos alcançar, que essa praga que está sendo jogada no mundo, distribuído na humanidade, não alcançará a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e a nossa geração. Porque Jesus Cristo é a nossa vitória. Então você tem que crer nisso, irmão. Então há em densas batalhas, há coisas difíceis para nós. A palavra nos lembra que a vitória não vem pela nossa força. Não há força em nós para lutar contra tudo isso. É engano eu pensar, irmão, que eu sou a bambambam. É engano você pensar que você é o bambambam, sabe? Cheio de intelecto, com muita coisa, que vai haver força em você para lutar contra essas coisas, porque essas coisas são espirituais. Sabia disso? Tudo gera no mundo espiritual. E a tua batalha é espiritual. E não é da nossa força do braço que nós vamos conseguir. Sabia disso? Não vamos. É por isso que o Senhor Jesus é a nossa vitória. É por isso, é através dele que nós vamos conseguir, né? Mas ela vem do Senhor. Então, confiar em Deus, na presença e caminhar em vitória, mesmo em meios a guerras da vida. Você precisa aprender a confiar no Senhor e caminhar em vitória, mesmo em meio às guerras, às aflições, às lutas, os momentos difíceis da sua vida. Você tem que aprender a caminhar em vitória, porque Jesus na cruz do Calvário já conquistou a sua vitória, a vitória da igreja ele já conquistou. Então você tem que aprender, sabe? Porque as lutas, as batalhas é uma provação, sabe? É uma provação para Deus olhar para você e enxergar que você realmente confia nele e ele é poderoso para agir ao teu favor. Em meio à aflição, Jesus disse assim, no mundo tereis, mas tenha ânimo, irmão. Crente não pode ficar, andar desanimado por aí, não. Com cara de maracujá de gaveta. Parece que o Deus dele está morto lá no túmulo e não ressuscitou. Passando por luta, assim, que nem Paulo fala, né? Por luta, por provação, passando sede, passando fome, mas confiante que Deus sempre está lá. Ele é o nosso Deus que nos ajuda e nos fortalece, irmão. Estou na batalha, mas Jesus está comigo. Estou passando por esse momento difícil, mas Jesus está aqui. Eu não estou vendo nem a direção para onde eu vou, mas Jesus está aqui para me guiar. Eu estou cego, eu fiquei cego, eu estou tão passado assim, mas eu vou continuar lutando, porque Jesus está aqui comigo, Jesus está me guiando, está me direcionando, Jesus está aqui comigo e Ele está com você. Aleluia, irmão, glória a Deus. Você crê que Jesus é a sua vitória? Aleluia, glória a Deus, tá? Então, primeiro, a vitória não vem do Senhor, tá? A vitória vem do Senhor e não da nossa força. Ô, irmão, tem vezes que a gente acha que as coisas vêm
da nossa força, né? Por nós. Porque às vezes nós achamos que somos um fortão contra tudo e contra todos. Né? Não, nada me pega, eu não caio não, né? Eu consigo, sabe? Ah, eu oro um montão, eu isso, aquilo, eu... Não, esse negócio aí não me atinge, não. Esse negócio aí não vai fazer com que, né, me derruba, não. Fala pro teu irmão assim, a vitória vem de Deus, fala. E não da sua força. Se você, irmão, confiar na sua força, eu sinto muito, você vai perder a sua batalha. Você vai perder até a guerra se ficar confiando na sua força. Porque nós dependemos de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Nós temos que saber que sem Deus nós não somos. E nós precisamos de Deus. E nesses dias, nesses tempos, nesse mundo difícil que nós estamos vivendo, se a gente confiar na nossa força, irmão, nós morre. Sabia disso? A gente morre. E aí a gente não sabe mais o que fazer. Então, fala para o teu irmão assim, fala assim, ó, a vitória vem do Senhor, fala. E não de você. Amém? Lá em Isaías 41:10 diz, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. O Senhor Jesus é o nosso Deus. Tem hora que a gente está lá na batalha, lá, a gente está lá lutando lá e quase morrendo, né? E aí Deus chega, estende a mão, renova tuas forças e te ajuda e você sai de lá ileso. Amém? Pronto para outra. Amém? Aleluia! Lá no Salmo 20, versículo 7 diz, uns confiam em carros e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu estou nessa condição aqui, mas amanhã eu vou estar num momento melhor da minha vida. Glória a Deus. Eu estou passando, né, num período de dor ou sofrimento agora, mas amanhã eu vou me alegrar, o amanhã vai ser melhor, eu creio, porque o Senhor Jesus é a minha vitória. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Então, a palavra do Senhor diz em João 15:5, sem mim nada podeis. Então, irmão, não é na nossa força, é na força de Jesus que nós vencemos. E nós estamos aqui porque Ele tem sido a nossa força. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, você tem que orar antes de agir, entregar suas lutas no altar e reconheça, sem ti, Senhor, eu não consigo. Ô irmão, quando você vê alguém assim, muito com ar de santarrão, achando que é melhor do que os outros, que pode tudo, achando que é melhor do que você, desconfia. Desconfia do sujeito. Sabia disso? Porque quando a pessoa acha que, né, e aí quer até falar para você, né, andar, fazer do jeito que ele está fazendo, desconfia. Porque o verdadeiro cristão não é aquele que olha para a cruz e diz, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor, porque se eu não depender do Senhor, o mundo me engole. Eu dependo do Senhor, porque se eu não depender do Senhor, eu corro para o pecado. Eu dependo do Senhor, porque se eu não depender do Senhor, eu abandono a igreja e vou viver a vida do jeito que eu quero viver. Sabia disso?
Então, a gente depende de... E a gente tem que todos os dias falar, Senhor, eu não consigo, sem o Senhor eu não consigo. Sem o Senhor eu não. Fala, irmão, sem o Senhor eu não. Sem o Senhor eu não. Então está na hora, irmão, de você crer que o Senhor é a tua vitória, afiar a sua espada, sair para o campo de batalha, porque Jesus já saiu primeiro por você. Para vencer. Então, se nós não depender de Deus, irmão, o mundo nos engole e acaba com tudo que a gente tem. Não é assim? É um vacilo, irmão. É só uma questão, é uma piscada. Para você ganhar é tão difícil. Para você chegar aí até onde você chegou na caminhada cristã, não foi difícil, irmão? Não foi? Fala para mim, não foi difícil você chegar até aqui nessa altura do caminho? Não foi difícil para você? Tudo que você conquistou até agora, não só no mundo espiritual, mas no mundo físico, irmão, não foi difícil para você? O seu lar, a sua família, não foi difícil para você conquistar isso? Não foi? Foi muito choro, muitas coisas, e até hoje ainda vive chorando, ainda vive nos pés do Senhor, ali buscando. Foi muito difícil, irmão, mas para perder, para cair, é um abrir e piscar de olho. Tá difícil? Olha para a cruz. Tá difícil? Olha para Jesus. Porque você ainda não perdeu. Você entrou por aquela porta como pensando em ser derrotada. Mas, como está escrito na palavra do Senhor, Ele é a nossa vitória. Deixa eu dizer para você que Ele vai transformar a sua vergonha em honra. Ele mandou de basura baixê de alemas. Remande de baixo de cá. Tem chorado muito, né? Não dorme, de tanta preocupação. Mas o Senhor te diz, eu estou presente. Halabaxeremas. Levanta suas mãos para o céu, levanta. Estende as mãos para ela aqui, irmão. Ela está passando por uma situação muito difícil. E às vezes a gente passa por uma situação difícil, a gente não tem nem vontade, coragem de contar para ninguém. A gente luta sozinha. O Senhor está falando para você, minha querida, não lute mais sozinha não, tá? Entrega tudo no altar. Entrega lá. Porque quando você entrega, é Ele que luta por você. Então levante as suas mãos para o céu assim. Libere palavra de bênção para ela, irmão, de vitória. Que o Senhor, aleluia, está visitando a casa, está visitando a família. Halamando de basouri a de baixere masu. Halamando de baixere cantene mandalamas. Oh, Senhor, aleluia. Nós repreendemos agora toda obra do inferno, todo poder maligno, todo projeto de Satanás. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Aleluia. Recebe a sua vitória, irmã querida. Aplaude ao Senhor, aleluia. Ele chama, Jesus está aqui. Há um céu aberto neste lugar. Há um céu aberto neste lugar. E o Senhor está se levantando do seu trono de glória para te abençoar e te dar a vitória. Ele está aqui. Aleluia! Glória a
Deus. Você sabe, irmão, o que é você pagar aluguel 17 anos e você ficar mudando que nem cigano? E aí um dia você comprar uma casa sem dinheiro? Eu dizia, Senhor, o Senhor é a minha vitória. Tudo que o Senhor conquistou na cruz é meu direito, é minha herança. Então eu não aceito que Satanás venha se andar e roubar e impedir e matar aquilo que o Senhor conquistou para mim. Você sabe o que é comprar uma casa sem dinheiro? Pois lá em casa nós compramos uma casa sem dinheiro. Sabe por quê? Porque Jesus é o teu recurso. Ele faz sair coisa do nada aonde não tem nada. Me explica para mim como que aquele povo no deserto, eles vestiam, a roupa crescia no corpo e eles cresciam e o sapato crescia junto no pé deles. Me explica para mim isso aí, irmão. Isso aí ninguém consegue explicar. É Jesus, o nosso Senhor, a nossa vitória é que faz essas coisas. Explica para mim, irmão, como o mar pode se dividir ao meio, formar uma parede de água como um muro. Isso aí o irmão Vicente pode fazer, um muro, né, com alicerce, mas dividir as águas ao meio, irmão, como um muro de um lado ou de outro, e fazer um povo que estava sofrendo uma perseguição, numa aflição, porque estavam no meio, o exército vinha atrás para matar, na frente não tinha jeito, mas Deus abre aquele mar. Me explica para mim, irmão, ninguém consegue explicar isso, é só Jesus que faz essas coisas. E uma coisa interessante que você pode explicar para mim, se você puder, como pôde aquele povo atravessar aquele mar com os pés enxutos? Diz para mim, irmão, sem barro, sem atolar na lama. E depois, quando os inimigos foram tentar alcançá-los, o que aconteceu? Deus fez eles se atolarem na lama. De um jeito que eles não podiam voltar. Eles ficou lá no meio para serem engolidos pelas águas. Irmão, se você crê nisso aqui que está na palavra de Deus, que o Senhor Jesus é a sua vitória, que Ele já conquistou tudo por você, você não vai atolar na lama. Você não vai morrer afogado como está em Isaías 43. Você vai passar pelo fogo, mas Jesus está lá, porque Ele é a sua vitória. Você entende o que é isso? Você entende, irmão? Nós somos o povo de Deus. E aí, eu não entendo como que num deserto seco, né, esturricado, que não tem nada, só serpente, escorpião, não sei mais o que lá, fica no deserto, né? E eu fico assim, eu viajo dentro da Bíblia, como que Deus é tão cuidadoso com a gente. Durante a noite, né, eu já vi, estou falando isso aqui porque eu já escutei o pastor Everaldo pregar aqui, né? Que de noite diz que é um frio lá, é um frio, né, pastor Everaldo? É frio de sei lá de quantos graus que faz lá, né? Então, e diz que de dia é um calor que te derrete. Mas olha só, menina, Deus fez uma fogueira de noite. Mas ele não dá valor nas coisas de Deus, né? A gente não dá valor, sabe? Em tudo que Jesus conquistou para nós, lá na cruz. A gente, ser humano, Kleber, é tão falho, tão imperfeito, que em determinado tempo da nossa vida ou caminhada, a gente para de dar valor nas coisas
que Deus fez para a gente, né? E aí a gente não dá o valor que é devido dar, e aí a gente pega e se extravia daquela direção, porque nós queremos fazer a nossa vontade e achamos que do nosso jeito vai ser melhor. Vai ser, assim, mais alegre, mais feliz, e a gente vai encontrar felicidade, né, em lugares que a gente pensa que a gente encontra, mas a gente não encontra, não, Kim. Não. E aí, como você pode explicar aquele fogo esquentando aquele povo lá? Ô, irmão, você não se sente especial, não? Você não se sente especial? Ele fez um fogo lá para proteger o povo do frio. E aí, durante o dia, ele para proteger do sono. A gente não dava. Ah, é uma nuvem. Aí ó, o profeta falou: vai lá e vê lá. Estou orando aqui, aí você vai lá ver o que está acontecendo lá no morro lá. Aí o servo dele falou: ah, tem uma mãozinha lá. Uma nuvinha lá. O tamanhozinho da mão de um homem. O profeta falou: opa. Quando o rei descer, aparear os negócios lá, se mandar, porque vai vir um abundante. O Senhor Jesus é a tua vitória, irmão. Ele conquistou tudo na cruz por você. A sua parte é fácil. A mais difícil ele já fez. A gente às vezes não dá valor nisso, não. A gente larga as coisas, vai embora, né? Mas hoje é tempo de voltar e dar valor naquilo que Ele te deu, porque é precioso. Não tem preço. Não, não tem preço. E às vezes Deus está nos cercando assim, e Ele fala: ó, eu estou vivo porque Deus está me cercando. Porque se Ele não estivesse cercando, eu não estaria. Eu já tinha caído no primeiro buraco que estava à minha frente. Ô, irmão, por favor, né? Quando Deus diz que não é pela nossa força, olha para a vida de Gideão, que está lá em Juízes, capítulo 6. Ele pega um homem, irmão, que está escondido, com medo, malhando trigo num tanque lá de prensar uva. Um lugar que nem era para fazer isso. Ele estava lá catando os trigos para alimentar a família, o homem estava com medo lá e Deus vem e fala: ô, homem, valente. O cara estava até tremendo. O cara não via a hora de terminar os trigos, olha para todo lado aqui. Acho que ele nem coisou os trigos direito. Com medo dos medianitas vir, né? E Deus, homem valente. Pare. Do jeito que nós nos olha, irmão, não é o jeito que Deus nos olha. Deus nos olha diferente. E aí você vai ver lá, né, que Deus chama ele, e aí o que ele fala? Hã? No 14, no 15, lá para lá, ele fala o quê? Ah, quem sou eu? Sou menor. E tem mais. A minha família é a mais de Maná. Eu não tenho recurso, não. Oh, Deus, o senhor quer saber? Eu não tenho nem currículo para liderar um povo aí para uma libertação. Nem currículo eu tenho. Fala para o teu irmão, não é na sua força, fala. Fala assim, é na força do Senhor. É na força dele, fala. Fala, ele é a tua vitória, fala. Ele é que faz tudo por você, fala. É ele que batalha, fala, suas batalhas. Vence. Ele vence, irmão. E tudo que você tem que fazer é só lá recolher os despojos. E dar glória a Deus e aleluia. O salmista diz assim: fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi desamparado justo e nem a sua descendência mendigar o pão.
Você, como igreja de Cristo, tem que começar a dar valor naquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Para de se envolver com coisa aí, irmão, que não faz bem para você. Para de ficar perdendo tempo com coisa que não te traz crescimento para a sua vida. Para de ficar perdendo tempo aí, ó, com coisa que só vai trazer destruição para você, que não vai cooperar em nada. Para com isso. Para de entrar em roda de escarnecedores, irmão. Pare de ficar lá fazendo chacota e brincadeiras que não vai trazer proveito para a sua vida, não. Dá valor naquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário por você. Você é nação santa, povo eleito, escolhido, filho de Deus. Por isso que o diabo tem raiva de você, irmão. Por isso que o demônio luta 24 horas para destruir a nossa vida. É porque tem raiva de mim, tem raiva de você, sabe por quê? Porque antes ele era filho, mas hoje ele não é mais. E você continua sendo filho de Deus. Sem merecer. Sem merecer, já reparou isso aí? Sem merecer, você é filho do rei. Pensa, por isso que ele tem raiva de você. E ele quer te destruir. Ele joga uma flecha aqui, joga outra ali, joga um dardo daqui, joga lá para a tua mente. Você está entendendo isso? Fala para o teu irmão aí, fala assim, ó, eu sou filho de Deus, fala. O Senhor Jesus é a minha vitória, fala. Por isso que eu estou aqui. Amém? Aleluia. O Senhor luta as nossas guerras, irmão. Você tenha consciência disso. Porque se fosse eu e você que lutasse nossas próprias guerras, rapaz, nem osso nosso já existia mais, não. É o Senhor que luta as nossas, Ele é o nosso general. Não tem aquela música? O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Vai, Peterson. General é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Bate palma para Jesus, irmão, porque é Ele que luta as suas guerras, aleluia! Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus, aleluia! O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Êxodo 14:14. Esta peleja não é vossa, senão de Deus, segundo a Crônica 20:15. Aleluia. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Aleluia. Você é o povo de Deus, irmão. Aleluia. E Ele tem prazer em te servir. Você é um povo santo. Você não pode se misturar, irmão. Separado não se mistura. Você já viu Giló? Já viu Giló? Giló é um troço que quase ninguém gosta, né? É amargo e ruim, não é? Eu amo Giló, não. Eu gosto de Giló de todo jeito. Mas uma característica do Giló é que você pode misturar ele com qualquer coisa. Você pode pôr tomate, você pode pôr cebola, você pode pôr tudo quanto é tempero que tem lá na sua cozinha no Giló. Ele vai continuar sendo amargo e ruim para quem não gosta. Ele não vai pegar o gosto de nada que você pôr nele, irmão. Ele não vai se misturar, ele não vai pegar aquela essência. Ele não vai. O contrário do chuchu. Chuchu é uma coisa sem graça. Tem sabor nenhum, chuchu. Tudo que você põe nele, dá sabor nele. Você põe tomate, ele fica com gosto.
Nem é do chuchu, é do tomate. Parece que você não está comendo chuchu, você está comendo o quê? O tomate. Né? Aí você põe um outro tempero lá, uma outra verdura, misturar batatinha, cenoura, o quê? Você está comendo a cenoura e abacate do chuchu? Mas o jiló, irmão, continua sendo, ele não vende a essência dele. Ele não se mistura, irmão. Ele continua amargo. Se quiser me engolir, vai me engolir assim. Amargo do jeito que eu sou. Fala assim, eu sou um cristão jiló, fala. Eu não vendo a minha essência, fala. Porque Jesus conquistou a minha essência na cruz. E eu dou valor a essa essência, fala. Eu não vendo, nem troco e nem dou. Eu sou jiló, vou morrer jiló e jiló sempre serei. Que venha os temperos, que venha tudo, eu não vou. Agora o chuchu, o crente chuchu, ele troca a essência dele pelo sabor do tomate, da cenoura, da batata. Aí nós só sente o saborzinho quando ele solta a água na panela e fica aquele molho, né? Nós pega a água, mas mesmo assim a água do chuchu que com gosto da cenoura e da batata. Não é verdade, mano? Olha pro teu irmão do lado aí e diz assim, ó, eu sou crente jiló. Eu não vou perder a minha essência. Eu não vou trocar a minha essência. Eu não vou dar a minha essência. Não vou abandonar a minha essência. Eu vou dar valor a ela, fala. E se quiser me engolir, vai ter que me engolir deste jeito. Crente Giló! Que reconhece que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito seu e sua herança. Que você já venceu sobre o pecado, que você já venceu sobre o inferno, que você já venceu sobre a morte, sobre a doença, sobre a dor, sobre a depressão, sobre tudo. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Você vai ser crente Giló, irmão? Ah? Talvez você não goste de comer o jiló, né? Mas você já viu pessoa que chega pra mim, esse crente enjoado é esse, né? Nossa, aquela líder da dança enjoada, aquela do Ministério Infantil, não pode fazer nada. Nossa, não pode tirar um negócio do lugar que a Alcena vai lá e... É líder Giló, irmão. Ela sabe que aquilo que Jesus conquistou na cruz lá tem muito valor. O ministério que Deus deu para ela, na mão dela, tem muito valor. Tem que fazer com excelência. Não é andando de qualquer jeito, não. Chutando, empurrando, fazendo. Ah, sim, tá bom. Ah, você colocou... Era para ser assim. Mas você colocou assim, tá guardado, tá no armário, tá bom assim. O importante é que você ponha dentro do armário, não é não. Não. Se lá dentro do armário tem que ser tudo certinho assim, desse jeitinho assim, viradinho assim, tem que ser assim. Porque a Bíblia fala que tem que ser. Deuteronômio no 28. Tem que ser certo, tem que obedecer. Tem que fazer tudo conforme a palavra. Não é? Então tem crente enjoado. Quem é crente enjoado aqui, irmão? Levanta a mão. Não é por orgulho, não, mas é por obedecer a palavra do Senhor e andar nos seus princípios e não concordar com o erro dos outros. Vai, levanta a mão. Credo, irmão, quase não tem gente enjoada aqui, não? Levanta sua mão assim, você que é crente enjoado, gosta das coisas certas. Ó, tem um monte de gente aí que não gosta de coisa certa. Jesus tem misericórdia. Tem misericórdia, Jesus. Crente enjoado.
Eu cheguei na Camila, vou terminar já, irmão. Eu cheguei na Camila e falei para ela, Camila, quero te falar uma coisa. Você sabe que as melhores amigas brigam, né? Ela falou, pastor, as melhores amigas brigam. Por quê? Porque o melhor amigo é aquele que te fala a verdade. A pessoa que se importa com você é aquele que fala a verdade. Jesus se importa com você, por isso que a Bíblia é a verdade. E a gente não gosta de ser confrontado. Sabia? A Bíblia é a. Então, quando eu sou amiga da Edna e eu amo ela, eu quero o crescimento dela, eu quero que ela conquiste os sonhos e os projetos de Deus, eu vou ser uma amiga de verdade. Eu vou falar, a Edna está indo por aquele caminho e eu estou vendo que não vai dar certo, então eu não vou falar para ela, vai, que nem aqueles falsos profetas, não, Deus é contigo, ó, tu tá bem, não, eu vou chegar na minha filha, se você não vai. Mas aqui, ó, mas, não, mas se você for por aí, me desculpa, mas você não vai conseguir chegar onde você quer, você tem que ir por aqui. Ah, mas por aí é difícil, que não, mas se você não for por aqui, você não vai chegar. Está errada, não é assim? Isso é amigo de verdade, irmão. Jesus é teu amigo. Quando ele vem aqui, essa Bíblia é a verdade. Quando ele fala para você não ir por aí, né? Não vai não. Amém? E por último, a vitória é mantida através de uma vida de oração e obediência. Eu trago uma frase comigo, irmão, que é muito importante. Fica de pé em nome de Jesus. Quero pedir para o louvor vir à frente, que nós vamos cantar a última música. Amém? Ministério do Louvor.